Olá, boa noite. Como vai você? Espero que cada vez melhor. Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Sou voluntária do Amor Exigente de Bitinga e essa reunião aqui online, né, é mais uma ação da nossa regional de Olá, Araraquara. Érica. Boa Boa noite, Cléo. noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, família Como, aí. como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Cléo? O primeiro dia da minha e da sua nova vida. Com certeza. Tava explicando aqui que esse encontro aqui no Instagram é uma continuidade das nossas reuniões de grupo de apoio Sim, e que a gente, né, tem um horário aqui marcado para continuar levando a mensagem do amor exigente. prazer, né? Continuar trazendo com essa oportunidade que são as lives. Excelente Bom, contribuição. para quem ainda não conhece o amor exigente, né, e pode estar participando aqui pela primeira vez, o amor exigente é uma ONG. É um grupo de apoio às famílias de dependentes químicos. E Uhum. hoje, né, nós temos grupos Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Itália, Israel. Infelizmente, os grupos hoje não estão podendo atuar presencialmente, né? E por isso a gente está Uhum. encontrando outras maneiras de chegar às pessoas. É, Você quer se apresentar, Cléo? Por favor? Sim, eu sou a Para Cleo, que as... sou psicóloga, psicóloga sistêmica. Hoje eu trabalho com constelações familiares. Eu falo que casa muito bem com tudo que o amor exigente, o material, a bibliografia do amor exigente traz. E é um prazer enorme poder contribuir na medida do possível, não é, com as lives ou com esse movimento que é trabalhar com os comportamentos inadequados, né? Aqui em Jaú nós temos um grupo de prevenção que trabalha com famílias disfuncionais, com comportamentos inadequados na prevenção. Muito bem. Cléo, muito obrigada, tá? Em nome do... Você é voluntária do grupo de Jaú, né? Muito obrigada em nome do Amor Exigente, de todo mundo que está participando aqui, todas as pessoas que estão participando da live hoje, por poder Regina, compartilhar, poder compartilhar conosco a sua nossa coordenadora. experiência. E a gente vai hoje conversar um pouquinho a respeito de codependência e culpa. Sim, Enquanto o pessoal está chegando aqui, vamos começar com a nossa oração da serenidade? vamos. Você faz aí ou o que é que eu faço? Faz aí que eu puxo, vou junto. Então tá bom. Vamos fazer Quando juntos. a gente não pode unir as nossas mãos, né? Esse período todo a gente está entendendo isso. Que quando eu não posso unir a minha mão lá no meu grupo de apoio, a gente pode se unir em, né, pensamentos, em atitudes como essa, em coração, né, ligado às pessoas Uhum. e ligado ao nosso poder superior, para que a gente tenha, né, coragem, sabedoria, serenidade para viver os nossos dias. Eu Sim, seguro a minha mão na na sua sua e e uno meu o meu coração ao coração seu, ao seu, para que para que juntos juntos possamos possamos fazer fazer aquilo que aquilo sozinho que sozinho eu não consigo. consigo. Concedei-me, Concedei-me, Senhor, Senhor, a a serenidade serenidade necessária necessária para para aceitar as aceitar as coisas coisas que que eu eu não não posso posso modificar. modificar. Coragem Coragem para para modificar aquelas que eu modificar posso aquelas que posso
e e sabedoria sabedoria para distinguir uma das das outras. outras. Assim seja. Força, fé e alegria. Alegria. O E amor assim nós exigente abrimos. funciona, Cleo. Oi? Já experimentou? O amor exigente funciona. Já experimentou? O amor exigente funciona. E quando eu me deparei com os ensinamentos, os princípios, eu resolvi entrar no amor exigente, participar, por saber da eficácia, por saber do resultado. Nós começamos num determinado momento das nossas vidas a ser seletivos. Nós amadurecemos, então nosso tempo precisa ser muito bem útil, de contribuição. Quando eu encontrei os valores, eu já tinha ouvido falar, já tinha assistido alguns programas, eu sabia que ele ia ser algo que iria dar assim uma grande mão para a humanidade. Então foi com essa certeza, com essa convicção que eu vim para o amor exigente. Muito bem. Bom, o amor exigente tem transformado muitas pessoas, muitas famílias. E hoje a nossa contribuição, né, Uhum. para esse processo vai ser falar um pouquinho sobre a codependência desse ponto de vista aí de uma Uhum. profissional, não Sim. é? Que é hoje o seu papel aqui. A gente entende que as famílias chegam lá no grupo de apoio, né? E elas estão passando por um momento de dificuldade, de dor. E lá no amor exigente, elas entendem, ou melhor, aprendem que esse processo todo ele tem um nome, né? O dependente químico é o doente em uso e a família ou as pessoas mais próximas estão com alguns sintomas e a gente fala que é codependência, né? Uhum. Quando eles chegam lá e entendem isso, arrumei um nome para aquilo que eu É, tenho, não é para aquilo que eu sou. já tem um Mas hoje rótulo, a já gente fica mais fácil. exatamente, mas hoje nós vamos conversar a respeito disso, que esse rótulo de codependente, ele não pode ser permanente. A Uhum. gente não pode carregar isso, assumir isso, sou codependente e vou viver assim pro resto da minha vida, não Sim, é? nós falamos que a gente não deve ficar agarrado a uma pedra. É como se uma pessoa tivesse um espinho na carne, não é? Então, se eu falar, eu tenho esse espinho na carne, agora vai ficar confuso, eu vou cuidar. Não, nós vamos sair, né? Trabalhar com o processo de liberação da codependência. E o amor exigente, ele possui os princípios, o sofrimento que leva as famílias, essa codependência, para que você saia, né, desse processo de adoecimento. Então, o amor exigente, ele contém ali, se você colocar em prática, nada nessa vida vai nos bastar a teoria. Né? Teoria nós temos demais, nós lemos muitos livros, nós temos muitas informações, mas o mais difícil nessa vida é ser testado no dia a dia. Né? A vida nos oferece provações, nós precisamos passar pela prova e que a gente consegue se mover muito mais para dentro do que ser reacionário. Todo codependente é extremamente reacionário, ele se sente muito afetado por tudo que ocorre à volta dele. Essa é uma característica bem intrínseca à Cleo, codependência. qual é a origem da codependência? Eu sou codependente quando eu estou numa relação de um dependente químico? Então, a codependência, ela é gerada desde a infância. Ela é como se fosse uma herança que nós trazemos, nós aprendemos desde cedo, né, a nos comportar, né, ter um estilo de vida, um padrão relacional, um padrão de comportamento de codependência. Começa muito cedo, lá dentro da família de origem.
também está associado a questões culturais, a questões do patriarcado, da cultura de submissão da mulher, como aquela que precisa sempre se submeter, sempre ser a doadora, que abre mão da sua vida. Então, isso também está arraigado na tradição cristã ocidental, na religião. Então, a codependência, ela vem sempre dos excessos. É sempre o excesso que nos leva à codependência. A culpa é a chave que vai nos fechar. Porque todo codependente, ele se sente culpado, ele sente culpa quando ele não consegue se desdobrar, controlar excessivamente, se preocupar constantemente, viver em função do outro, a ponto de se anular a si mesmo. Então, é uma pessoa que ela não tem o eu, a referência, ela tem o outro. O outro é a base da vida, do dormir, do acordar dela. Então, isso começa desde muito cedo. E a pergunta que você colocou aí junto, desde 1980, nós temos uma outra visão, abriu-se um outro leque a respeito da codependência. A codependência, nos anos lá atrás, ela era das mães, dos pais, do filho alcoolista. Você tem um filho que tem a questão da dependência química, usuário do álcool, de qualquer outra substância, então você é codependente. Você se tornou codependente aí. Mas daí as pesquisas, os estudos, notaram que não é só dentro da família de um dependente químico, de uma pessoa alcoolista. Ela existe de uma mãe com o filho, de uma mãe de uma esposa com com o marido, de uma mulher com um namorado. Ela pode aparecer de uma pessoa com uma amiga dela, que ela passa a atuar como se fosse a mãe dessa amiga, buscando atender as necessidades. Ela está sempre querendo trazer essa pessoa como se fosse um filho dela, uma filha que precisa de uma ajuda. Para essa pessoa, né, nós estamos vendo aí um padrão de comportamento, né, hoje. Exatamente. Hoje eu sou assim e sou dessa maneira. Mas o que fez com que, né, eu fosse desse jeito lá na minha infância, Cléo? O que faltou? Como que originou? Olha, as famílias das pessoas codependentes são famílias que são disfuncionais. A maioria das famílias são disfuncionais. 97%, já foi dito até 99%, que as famílias, quer dizer, a grande maioria das famílias, o que significa disfuncional? Disfuncional é quando uma pessoa está fora do seu lugar. Quando o pai é irmão, quando a mãe é filha, quando a filha é mãe. Então, os papéis, eles estão invertidos. Muitas vezes, numa família, uma criança de 3 anos, de 8 anos, ela que determina o que vai ser feito, para onde vão nas férias no final do ano, o que vai comer hoje, o que vai fazer amanhã. Então, a família disfuncional, ela está fora da sua função correta. O I Ching, milhares de anos, já dizia, quando o pai é pai, quando a mãe é mãe, o filho poderá ser filho. Ser filho. Porque o pai está na função correta. Provedor, líder, instrutor. A mãe está na função correta do feminino. Acolhedora, afetiva, que tem uma escuta, que traz o suprimento afetivo. Uma mãe presente, um pai presente. Agora, quando a disfunção ocorre, para os codependentes, nós temos a seguinte vista. Na infância desse codependente, ele, não raro, tornou-se pai de seus pais. Então, em meio às questões disfuncionais dessa família, essa criança ficou no meio desse casal. No meio do pai, no meio da mãe.
A criança, no, Érica, pode dizer, no meio, mas sem a atenção necessária. Como se fosse isso. ela, Faltou para ela ela fica no meio para resolver as questões desse casal. Muitas vezes a mãe, ela fala, mas esse homem tá difícil, ele é teimoso, ele não foi trabalhar, nós estamos com dificuldade para pagar o aluguel. Então, assim, essa criança, muitas vezes ela está ali nesse confessionário todo, e ela entra em contato com questões adultas, com assuntos que não são da alçada dela, não é? Então, muitas vezes, essa criança, vamos dizer que é uma menina que ouve isso do pai, né? É uma exclusão do pai, na verdade, para essa menina. Então, essa menina, se o pai não faz nada, se o pai ele não trabalha, está desempregado, se esse pai não acompanha a mãe e a mãe reclama, que é uma exclusão, reclamar, acusar e culpar é exclusão, essa menina provavelmente cresce tentando pagar um débito que não é dela. Se o pai não fazia nada, ela vai querer fazer tudo. tudo. A codependência, ela se manifesta por meio de questões de exclusão, por meio de uma brecha, por meio de um vazio, de uma falta. Então, muitas vezes essa menina, ela entra no lugar do marido e da mãe. É muito comum. É muito comum ver a mãe muito afinada com um filho, de repente pode ser o primogênito ou não, mais velho ou não. E esse filho, ele fica no lugar de homem, de marido. E esse pai é como que banido. Ele é tratado como uma pessoa, ele não tem jeito, a gente não consegue que ele seja o marido, aqui ele não está dando conta. Uma série de reivindicações, de reclamações. Então, as crianças que vão para a codependência lá na frente, elas passaram por questões em que elas foram trazidas ali e, não raro, tornam-se pai de seus pais. E aí elas vão para uma É, superioridade, para um lugar superior. E elas vão querer o quê? Ser mais, ser maior. Elas entram num lugar superior. E elas vão levar isso para a vida. Né? Quem que é essa mulher sobrecarregada, que faz sacrifício, que quer consertar o mundo, que dorme e acorda pensando em resolver problemas? Fica ligado às pessoas para consertar. Quer ser mais que amiga, quer ser maior que o marido, quer ser mais importante. Ela está buscando esse suprimento, esse vazio, essa brecha que ficou lá atrás. Porque da maneira que ela se sacrifica, ela vai ganhar o reconhecimento, a aceitação, o amor, entre aspas. Porque ela fala, eu fiz tudo, eu limpei a casa o dia todo, eu lavei, passei, eu sou um trator. Eu faço tudo, deixo tudo lindo. E depois ela cai lá embaixo. Por que que ela cai? Porque essa mulher sobrecarregada, sacrificada, no fundo, ela se sente também abusada. Ela se sente vítima. Então chega uma hora que ela vai do lugar superior, onde ela vai buscar um reconhecimento que nunca virá, porque isso é uma ilusão, né? Mas ela dá esse falso salto, buscando o suprimento que não veio na infância. Falta de amor, falta de atenção, falta de suprimento afetivo, ficou um vazio. E ela vai compensar de alguma forma na codependência. é, a gente, em vivências, né, da experiência de grupo ou fora do grupo, Sim, a gente percebe que, assim, o codependente é uma pessoa muito exigente, muito autocrítica, tem um nível né? de exigência altíssimo, Então, é a forma, tô entendendo dessa maneira, é a forma perfeccionismo, que eu tenho como um adulto que me tornei de buscar o reconhecimento que eu não tive, a valorização que eu não tive lá na minha infância, isso, né? muito bem, isso mesmo. E aí, né, nesse adulto codependente, que é isso que eu falei no início,
a gente encontrou um nome para o que a gente é. E quando a gente conversou a primeira vez, a gente considerou 3 palavrinhas que vão dar o termômetro, né? Controle, preocupação e obsessão. Isso, exatamente. Se você faz um estudo sobre Essas a são. codependência, são 3 palavras que vão nos mostrar o que é a codependência, como que ela atua. É um controlador excessivo. Ele controla a vida dos outros e não controla a sua vida, porque ele gasta um tempo enorme da sua vida, da sua existência, 95%, 99%, preocupado. E ele é muito ajudador, ele é generoso. Né? Não é uma pessoa má, o codependente. Né? Ele é uma pessoa ostensivamente preocupada em ajudar. Só que de uma maneira em que ele desrespeita o outro, em que ele tira do outro o lugar dele, o espaço de vida do outro, que é vital, que é fundamental para ele crescer, se desenvolver, se tornar O dono de si papel, a mesmo. responsabilidade do outro. Isso. Aliás, esse é um ponto importante. Qual que é a meta, a vontade do codependente? Ele necessita ser responsável pelo outro, ele precisa se responsabilizar. É como se tudo fosse a culpa dele se algo não desse certo. O quanto essa criança não se sentiu assim lá no passado? A criança é autorreferente da culpa. O pai tá triste, a mãe tá triste. Pai, será que mãe, o que que eu fiz para você que você tá assim? Eu fiz alguma coisa, mãe, para você? Pessoal, vocês estão me vendo e ouvindo? Nós tivemos, acho que, um probleminha de conexão lá com a Cleo. Me deem um ok, Cleo. Voltamos. Agora sim. A gente estava no ponto assim, né? Controle, preocupação e obsessão. Excessivo, E obsessão em aí, cuidar do outro. E muitas vezes é inconsciente, viu, Érica? Não é algo que a pessoa fala, isso. nossa, eu tô sofrendo porque eu tô tentando ajudar as pessoas. Ela vai sentir isso quando ela vê que não tem reconhecimento, que essa gratidão não volta, esse reconhecimento. Muitas vezes a pessoa fica assim, ofendida, né? Você vai lá dar pitaco na vida do outro, sem a pessoa pedir, sem a pessoa solicitar, né? Então, assim, é muito mais ferida que fica essa pessoa com o passar do tempo, cansada, sobrecarregada, angustiada, podendo caminhar para uma depressão, até para uma ideação suicida, né? Porque, como diz Bert Hellinger nas constelações, heróis e salvadores estão fadados ao fracasso. Eles são crianças, eternas crianças, pondo a capa, eu estou com uma capa aqui para representar, né? O herói que vai chegar aí no mundo para consertar e corrigir os outros. Como que as pessoas ficam, hein? Será que as pessoas gostam? Será que elas aceitam? Será que convém? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Já é bíblico. Outra frase que o mestre Jesus, né, que é um líder, um filósofo da humanidade, já dizia: ama teu próximo Como a como ti a ti mesmo. mesmo. Então, em primeiro lugar, a saída da codependência é tratar desse buraco interno, né? E descobrir que você não vai suprir com o outro. Né? Você vai passear por aquela atuação sofrível, que são os 3 papéis das famílias disfuncionais do Triângulo de Karpman, para quem quer aprofundar, que é o Salvador, que são os heróis fadados ao fracasso. Perseguidor, de Salvador, você vai para perseguidor e termina em vítima. Essa autora aqui, ó, esse livro, é fundamental, é um best-seller no estudo da codependência. Melody Beat. Melody Beat. É assim que fala. Codependência nunca mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Né? Então, aqui ela vai tratar do desligamento,
de você se desobrigar. Desobrigue-se. Quando você está muito ligado a alguém, é uma preocupação que você tem com o outro, em ajudá-lo, em consertar o outro. Só se o outro pedir. Você tem que saber a medida que você vai ajudar. Sabe que quando a gente começou a preparar o tema, né? Você Aham, fez uma pergunta e eu queria até colocar para o pessoal aqui. Vamos ver. tá bom. Que você me colocou numa seguinte situação, né? Você é um pedreiro, trabalhou, né? O seu meio-dia, tá lá com a sua marmitinha e encontrou alguém com fome, né? E disse Eu que faço essa estava com pergunta. fome, precisava comer. O que que você faria? O Então, velhinho passou o dia pessoal, inteiro sem comer e você está com a sua marmitinha de pedreiro. O que que você faz nessa hora que vem esse senhorzinho? não responde, Cléo. Não. Vamos pedir pro pessoal responder rapidinho. O que que eles fariam nessa hora? Ajuda, pessoal, por favor. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos trabalhar já, avaliar a nossa codependência. Porque se não houver prática, não vão adiantar as teorias do mundo, né? Por isso que o amor exigente, ele só vai acertar. Ele vai conseguir trazer você à realidade, passo a passo, meta a meta. Mas ele vai levar você a essa descoberta de que você faz um esforço desnecessário para o outro, pelo outro, e impede o outro de crescer, impede o outro de dar as cabeçadinhas dele e aprender com a realidade. E não com alguém que vem aqui com uma capa, querendo se transformar em quem? Né? O meu socorrista, eu não estou na UTI, né? Então não tem gente na UTI toda hora aí, não, para você sair com a sua capinha de super-homem ou de Mulher Maravilha, né? Então eu faço Olha, essa pergunta muito no consultório, com as nós codependências estamos que ela tendo, tem. nós estamos tendo aqui várias respostas, tá? De quem dividiria a marmita, de quem daria toda a marmita, né? Uhum, Esse pequeno testezinho, né? Essa pequena é. perguntinha é para colocar a gente no contexto, Uhum. né? Porque a gente nasce e a gente aprende desde muito pequeno a ser bom para quem? Todos Para os outros, né? E a gente para os esquece que a gente tem um outros. estômago, a gente esquece que a gente tem fome, que a gente se cansa, que a gente precisa falar não para o outro, né? Que a gente precisa de muito mais tempo para a gente do que para o outro, né? Porque se eu A tenho nossa tempo para mim, primeira, a se nossa eu tenho. primeira atitude é essa, né? O inconsciente. Eu vou dar. Ele está precisando mais que eu, Uhum, né? E é sim, isso que a gente faz nas nossas relações, exatamente. né? Agora tem a questão que a gente coloca também lá no AI, lá em Jaú, que é assim, ó, quando você, a vida seria uma linha reta. Eu desenhei apenas uma linha reta, se não der para vocês verem, tudo bem. Aqui seria o centro, o meio. Metade o outro, metade eu. Então, a codependência ela sempre se estabelece, num primeiro momento, entre duas pessoas. Entre você e o trabalho, entre você e o marido, entre você e um filho, entre você e outra pessoa. Quando você chega em cena, 50% é você. E os outros 50% na É do sua vida, outro, na sua né? relação? Se É o formos papel do outro. adultos, é o outro. É o outro. Né? O que, que o codependente faz? Ele chega aqui na vida, tem alguém na frente, ele vai fazendo, falando, decidindo, é o dono da verdade, ele que decide, ele que dá as ideias, as opiniões, ele passa por cima do outro. E aí ele fica com aquela percepção, aquela sensação de que ele é importante, de que ele está fazendo melhor que o outro, que ele é mais que o outro, que ele tem um valor. É isso que ele busca, mas que não é real, né? Mas é Não é essa, o saudável. não é o saudável. Aí ele faz tudo pelo outro. Eu dou também um exemplo assim. Eu trabalho numa dependência pública e numa instituição. Eu trabalho no balcão e a minha colega de trabalho faz a mesma coisa que eu.
trabalha ali comigo no balcão. As duas estão sentadas nas suas mesinhas. Chega alguém no balcão, eu levanto toda hora e atendo. Não dou nem tempo da minha colega de trabalho levantar. No final do dia, eu falo para ela assim: poxa vida, eu atendi todo mundo. Você não viu que eu estou atendendo todo mundo? Né? Eu fiz tudo. Né? Mas eu não fui capaz de dividir, de fazer. Eu atendo um, o segundo atende a minha colega. O terceiro, opa, vou atender a minha vez. Então, assim, no relacionamento de parcerias, relacionamento marido e mulher, relacionamentos adultos, é meio a meio. Né? Se você faz tudo, o outro não faz, Nada. por trás de um muito esforçado, de um Tem salvador, sempre um folgado. tem sempre um folgado. Por trás de um Folgado. sufocado, há um folgado. E quem cria essa regra é o próprio codependente. Ele permite, pela necessidade que ele tem de suprir esse vazio, esse abandono da infância, essa falta de atenção, porque os pais não são perfeitos. Existe alguém Sim. perfeito? Nasceu alguém? Ergue a mão. Eu não ergo a mão, né? Eu erro todos os dias e é das imperfeições que a gente cresce. Você sabia que se a gente fizer tudo e tudo se tornar o acabado, significa fim. Então, é do inacabado, é das imperfeições que nós crescemos, nós nos desenvolvemos, olha só, a partir das imperfeições. Trazendo assim para o nosso contexto de grupo de apoio, Cléo, Sim. quando as famílias, né, chegam no grupo de apoio, a Deixa eu só falar codependência. uma coisinha. Antes de terminar a live, nós vamos fazer um exercício sistêmico, só para avisar o pessoal, antes que eu Tá. me esqueça. Pode continuar falando. Desculpa aí. Quando essa família chega lá no amor exigente, o foco de toda a família é o dependente, é aquela pessoa problema. Sim. E eles não se enxergam mais. Eu digo por vivência. A gente não se vê mais, né? Eu vejo a minha preocupação com o outro, o problema do outro, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, e eu deixo de ver o meu papel, Então, né? De você entra olhar no para mim. espaço, sim, você entra no espaço todo do outro, é como se fosse um círculo, que é o outro. Aí você entra todo no espaço do outro e vive em função dele, é como uma simbiose. Simbiose é uma relação fusionária, grudada. Sim, Então, na sim. realidade, o codependente, ele precisa delimitar quem é ele do outro. Ele precisa da separação. Porque entre eu e você, Érica, Isso. tem um espaço. Mesmo que você venha aqui à minha casa, a gente vá sentar tomar um café. Existe um espaço entre eu e o outro, físico, e que precisa ser construído a nível emocional e mental. Sim. Né? Aí, assim, ó, o que que onde eu queria chegar? Que as famílias trazem, né, as seguintes Sim. situações. Ah, ele, né, ou ela, enfim, não É o acorda bode sozinho. expiatório. Ele é o bode Não expiatório, é onde acorda são jogadas todas as culpas, porque ela só vê quem. o outro, o problema, né? Então, na realidade, ela não está vendo ela, mas ela está vendo as Não. projeções dela. Por isso que ela precisa, quando ela tem um vazio interno muito profundo, que vem desde lá da infância, trazer alguém que esteja doente, que seja uma pessoa problemática, uma pessoa que tem questões de abuso, muitas vezes sexual, muitas vezes emocional. As questões dela são vistas todas fora, é como se o pulmão, o coração, o fígado estivesse do lado de fora. É algo muito grave, muito profundo. Então, assim, no grupo de apoio a gente vê a queixa da família, né, e do codependente. Ah, não tomou o remédio, não pagou a conta, não acorda no horário, eu preciso lembrar, eu preciso avisar que, né, vai vencer Ela tal está dia e que eu vivendo por preciso. ele, né? Ela está vivendo por Ju- ele, ela está vendo sempre problemas no outro, ela não consegue se ver.
né? Ela não consegue se ver que toda hora ela invade a vida do outro, que ela não permite que o outro acorde sozinho ou a pessoa perca o trabalho e sinta a consequência e encontre com a realidade. A única realidade é quando você encontra a consequência. Se você fizer tudo pelo teu filho e passar a mão na cabeça, ele nunca vai se encontrar com a realidade. E é a realidade que faz crescer as consequências. Então, quando ele perde o trabalho, eu não acordei, eu não chamei, ele não foi trabalhar. A partir disso, ele vai ver todo o ciclo de vida. Eu dormi, eu não coloquei o despertador, ou eu não fui trabalhar, o chefe me demitiu. Eu vi todo o ciclo emocional da vida, né? Então, quando eu permito que o outro veja todas as etapas que a realidade apresenta, e eu consiga me afastar, porque é um trabalho para a vida toda do codependente, é se afastar, segurar-se para não interferir. E a palavra interferir é interessante. Interferir, Machucar. Ferir. se fere, porque você entra no espaço do outro, no espaço de vida do outro. Então, é um trabalho muito grande, gigante, mas que vale muito a pena, porque a gente sabe que a codependência são estratégias de sobrevivência que a pessoa está usando. São estratégias de sobrevivência àquele abandono, aquele vazio, aquelas questões que ficaram lá atrás. É. Né? Então, ela tem que Tem um trabalhar outro, essa interioridade, esse interior dela. tem um outro lado aí que eu queria também ressaltar, né? É Uhum. que quando a família, né, ou o codependente aí da relação vai Sim. para o amor exigente, ele tem dificuldades lá. Primeiro, em se ver, né, e entender que se eu não mudar, nada vai mudar. Ele vai falar que é Em por amor, conseguir, vai falar que é por amor, que é o amor cego e inconsciente dessa criança dentro dele, é o amor do pensamento mágico, amor infantil. em conseguir também propor as metas e realizá-las. Porque quando a gente está lá no amor exigente, eu não proponho meta para o outro, eu proponho para mim. Então, se eu não estou me enxergando, eu não vou conseguir evoluir. Enquanto eu Muitas vezes não ele vai pela assumir o dor, meu. né? Ele vai pela dor. As pessoas, em geral, Sim, elas vão sim, sim. procurar ajuda, né? Então, pela dor, porque enquanto ele não sofre, né, as pessoas vão embora. Por exemplo, um relacionamento em que uma pessoa dá demais. Quem vai embora? O que recebe Quem muito. deu demais. O que recebe muito vai embora. Quem dá demais, quem faz demais, invade o espaço do outro, não deixa o outro respirar, não deixa o outro aprender com as lições que ele próprio terá as consequências se ele viver todo o ciclo emocional, começo, meio e fim da realidade. Então, essa pessoa que se doa demais, o outro não consegue retribuir. Isso é uma lei das constelações. Então, nos relacionamentos homem e mulher, se você der demais, você vai fazendo assim, ó, você vai se distanciando. Tá dando para ver a mão aqui? Se dá demais, você vai se distanciando. Você dá demais, mais que o outro. O outro não consegue te Chegar, alcançar. né? Fica muito E distante. depois ele não tem como retribuir. Porque às vezes foi uma vida toda que ela se tornou a mãe, né? Então, nos relacionamentos mãe e filho, pais e filhos, é assim. É assim. Os pais estão num lugar maior, eles são os instrutores, eles são os comandantes do barco, como o amor exigente diz. Né? Os pais são os instrutores, os pais são os comandantes, os pais precisam ser os maduros para dar ao filho valores, instruções, uma formação. Aqui cabe o pai e a mãe ficar no lugar de grande e o filho de pequeno, mas o relacionamento, esse que recebeu demais, vai embora. Porque ele não tem como retribuir a essa mãe e a esse pai que entrou num lugar de extensa contribuição. O Cleo, Aí elas você falam, não eu vai dei tanto, acreditar. eu dei tudo e ele foi embora. Como esse namorado fez isso comigo? Eu ia buscar ele na cidade. Quando ele não podia isso, eu ia ao supermercado. Ele não tinha dinheiro para pagar o consórcio, eu paguei do carro. E como que ele vai embora? Né? É porque nos relacionamentos, se você não fizer assim, 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 um pouquinho cá, um pouquinho lá, esperar o outro, melhorar para você, você não consegue ficar mais.
fica muito Léo, distante. você não vai acreditar. Nós temos praticamente 8 minutos. Então vamos fazer o exercício? Vamos encaminhar assim, então, já para o exercício? Se o pessoal tiver muita dúvida, ficou algum ponto ainda sem a gente conversar, a gente marca uma próxima live, tá? Vocês que Porque o sabem, o assunto que da vocês acharem codependência. melhor, fica nas suas mãos. Então, assim, ó, pessoal, manda pra gente no direct o que vocês têm de dúvida e a gente vai se dispor a continuar o assunto. Vamos fazer o Na medida do exercício? possível. Os Na recursos são medida do limitados, a possível. gente vai procurar dar um caminho. Depois, no amor No exigente caso, ou numa psicoterapia, vocês vão procurar se aprofundar. E o amor exigente, ele é todo capaz de trazer essa referência de ser interno de si mesmo. isso. Eu digo assim, propostas para que a gente aborde o assunto de novo numa outra live, né? Não um atendimento, né? A gente É, não vai conseguir. sim. Vamos para o exercício? Vamos. Então, assim, ó, não raro, as crianças que lá no futuro se tornam codependentes, né? O que acontece? Elas se tornam muito cedo pais de seus pais. Então, elas entram no lugar disfuncional, né? Então, esse exercício das constelações familiares, ele é assim, você se coloca aqui, como a Érica está aí, eu estou aqui, cada um em sua casa, coloca do lado direito atrás de você o seu pai. Do lado esquerdo, respira profundamente e coloca atrás do seu pai, lado direito, os pais dele, os seus avós paternos, atrás do seu pai. Atrás da sua mãe, coloque os avós maternos, o pai e a mãe da sua mãe. E você fica aqui olhando para frente. Respira profundamente, fecha os olhos, o silêncio, delimitar-se, ficar com você mesmo é essencial. Fica com o essencial. Foca o essencial que é você, as suas raízes, seus pés no chão. Inspira profundamente, recebendo lá do alto, do mais alto. E retorna com a respiração no seu coração, no meio do seu corpo. Coloca a mão no seu coração, para que você possa ficar junto de você, perto, dentro de você. E aí nós vamos visualizar agora o Pai atrás de você, ao lado direito. Pai, você é o meu Pai. E aí visualiza o Pai. Se conhece ou não, não tem problema. É o seu Pai, lado direito. Muito obrigada, Pai. Agradeço a vida. Independentemente dos seus defeitos, você é o responsável por me trazer até aqui. Eu agradeço a vida. Respira profundamente. Coloca a mão no coração. Visualiza a mãe atrás de você, lado esquerdo, o lado do coração. Mãe, você é a minha mãe. Você é grande. Independentemente dos seus defeitos, eu vim por meio de você. Eu vivo e estou aqui por meio de você. Muito obrigada, mãe. Respira profundamente. Visualiza os avós paternos, meus avós. Vocês são grandes. Vocês são os pais do meu pai. Muito obrigada, meus avós. Vocês estão nos seus lugares corretos. E eu respeito. E eu agradeço. Muito obrigada. Visualiza os pais da sua mãe, avós maternos, meus avós. Muito obrigada. Vocês estão agora nos seus lugares corretos. Vocês são grandes e eu agradeço. Por meio de vocês todos, meu pai, minha mãe, meus avós, paternos e maternos, eu pude receber da grande alma a minha vida.
por meio de vocês, que são os veículos que me permitiram chegar aqui. Independentemente dos seus defeitos, independentemente das forças e das fraquezas, eu incluo cada um de vocês nos seus devidos lugares e incluo vocês no meu coração. Minha alma agradece. Respiro profundamente e posso visualizar agora, ao meu lado direito, o marido. Quem é casado, visualiza o marido, o namorado. Agora eu posso, sendo a filha, olhar ao lado e visualizar parceiro amoroso. Como filha dos meus pais, eu sou pequena. Meus pais são grandes. Eles me deram a vida. Ao meu lado, visualizo o marido, o namorado, e à minha frente, se eu tiver filhos, visualizo meus filhos. A você, meu filho, eu abençoo, eu agradeço e eu envio a você a vida, independentemente dos meus defeitos. Que você possa levar lá para frente toda a força, todas as vitórias, todas as vulnerabilidades, tudo que é humano dos seus ancestrais. A você, as minhas bênçãos. Eu te libero, siga em paz. A vida. Então, esse é um pequeno exercício para a gente colocar nos devidos lugares os pais. Nas constelações, os pais são grandes, nós somos pequenos. Você, Érica, em relação aos seus pais, você é apenas Filha. E esse é um lugar muito importante, porque olhando lá para trás, nós nos tornamos codependentes, porque não raro, nos tornamos pais de nossos pais. Nós entramos no lugar de quem? Se nós somos Assumimos pais, um outro papel. nós estamos O em lugar dos lugares pais. incorretos. E nós ficamos sobrecarregados. A sobrecarga é gigantesca. Nós estamos tentando Cléo, compensar papéis que nós não incluímos, que nós não conseguimos ver como pessoas comuns, porque eles não são heróis e nem nós vamos ser. Nós somos apenas seres humanos comuns. nós temos praticamente um minutinho. Quero Eu queria agradecer deixar. a oportunidade, né? Eu quero deixar a pergunta para a gente refletir antes que Sim, caia a live. exato. Se nesse contexto que a gente conversou hoje, você se reconhece em algum desses papéis Disfuncionais, né? disfuncionais aí Isso. desse perfil codependente, desse padrão que a gente conversou. E Sim. o que você pode fazer uma vez por dia para se distanciar dele? Você me Sim, deu algumas dicas. Você pode falar brevemente a respeito dessas dicas, por favor? vou falar brevemente. Como você está muito ligado ao lado de fora, desliga. Liga Ligar-se. em você. Né? Então, você está todo ligado, amparado pelo lado de fora, como se só o lado de fora existisse. Puxa esse fio, plugue, coloca a tomada em você. Começa a respirar, fechar os olhos e fazer pequenas coisas no seu dia, cuidar das suas coisas pessoais e deixar o mundo andar, as pessoas acordarem com seus altos e baixos. Permitir ao outro a responsabilidade sobre a sua própria vida. Não querer, quando for cair alguém, pôr uma almofada na frente. Caiu, vai machucar, vai perceber, vai descobrir começo, meio e fim, um ciclo emocional da vida. Permita ao outro existir sem você. A não ser um filhinho pequeno, um bebezinho que a gente vai ter no colo e vai viver 24 horas por dia em função dele. E os demais, desobrigue-se. Viva a sua vida, seja feliz. Muito Muito bem. obrigada. Cléo, gratidão. Muito obrigada pela sua partilha, pela sua experiência. Provavelmente logo a Obrigada. gente vai marcar de novo para continuar. Sim, tá. Um beijão a todos, uma boa noite. Vamos dormir tranquilos. Beijão Boa no noite. coração. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Obrigada a todos Até a vocês. próxima.
terça-feira. Boa noite. Boa noite, até.